Ei, salve, salve fotógrafos, tudo bem? E aí, estão pensando muito no que eu ando falando para vocês esses dias? É uma coisa meio assim, complicada, às vezes até da gente poder aceitar. Quando a gente fala que fotografia não é somente equipamento, quando fotografia, eu falo para vocês que não é somente lente, câmera, é muito mais do que isso, é humanizar o nosso trabalho, é fazer com que nosso trabalho se transforme em algo mais tangível, algo que seja palpável, algo que seja desejado. Isso que tem que ser a nossa fotografia. Eu sei que muita gente deve estar questionando, brigando e achando ruim, principalmente no quesito preços que eu andei comentando com vocês, mas foi muito importante falar sobre isso para você. E cada região é uma região. Muitas pessoas me deram vários feedbacks, por isso que eu demorei um pouquinho mais a fazer esse novo vídeo, a sequência, porque eu estava lendo todos os feedbacks para poder dar continuidade, e a continuidade em cima do que vocês precisam saber. Então, galera, quando eu mostrei para vocês minha agenda, o intuito não era me vangloriar, esnobar, nem nada disso. Era realmente mostrar para vocês que a fotografia é algo que pode crescer muito na sua vida, pode ser de fato uma boa profissão, apesar de não ser considerada pelos órgãos governamentais como profissão, regulamentada. A fotografia se faz presente na vida de todos e de tudo. Tudo hoje precisa de fotografia. Mas hoje eu não vou falar sobre isso. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o que de fato vocês me falaram e o que de fato vocês colocam nas redes sociais. Que vocês congelam um momento, que vocês eternizam um momento. E essa semana acabei de ler outro post de um outro fotógrafo falando: os doces se vão, a roupa se vai, a decoração se vai, o que fica são somente as fotografias. Pessoal, as lembranças não são tão somente fotografias. Tem muita lembrança que fica dentro da cabeça da gente. E muitas vezes essa lembrança que está dentro da cabeça da gente é muito mais importante. Então cuidado com esse argumento de venda, cuidado com esse argumento que não funciona. Outra coisa que eu queria falar para vocês também, acontece muito no meu grupo no Facebook, tá? O Fotorista, Fotografia Sem Segredos, e outros grupos que eu acompanho por aí. Vocês colocam muita propaganda do trabalho de vocês para outros fotógrafos. Fotógrafo não compra trabalho de fotógrafo. Lembrem disso. Vocês têm que postar sobre o trabalho de vocês em grupo de mães, em grupo de noivas, em grupo de gestantes, em grupos de empresas. Para essas pessoas que vocês vão vender o trabalho de vocês, não são para outros fotógrafos. Eu vejo vocês postando direto promoção, fotografia, pacote de fotografia, mini ensaio em grupos de fotógrafos. Não é assim que se trabalha, pessoal. Tem um pouquinho de bom senso. Bom senso nessa hora é importante. Propaganda para vender fotografia são em outros grupos. Grupos de fotógrafos são para discutir a profissão, discutir dicas, passar ideias novas. Tá certo? Então fica aí minha dica também. Pensem nisso aí. Só que hoje eu vou falar sobre outra coisa. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês, essas que estão passando agora, que muita gente tem dificuldade em iluminar um ambiente, principalmente se for um ambiente escuro, se for um ambiente com uma iluminação estranha aos nossos olhos de fotógrafos, porque às vezes a pessoa que está dentro do evento, ela está adorando aquelas luzes verdes, aqueles holofotes, aquelas coisas todas, mas eu pergunto para vocês, você realmente sabe iluminar, sabe corrigir, sabe enxergar a luz? É isso que nós precisamos aprender, como enxergar a luz, como dirigir a luz.
Porque quando você pega ambientes que tem uma iluminação muito ruim, ou que tem iluminação spot, ou que tem uma luz direcionada para um palestrante, luz direcionada para paredes, mesmo em aniversário, que às vezes tem o teto escuro, o teto alto ou o teto baixo, você tem que saber enxergar a luz e dirigir a luz. Isso é a parte mais importante da fotografia. A fotografia é direção de luz. Então aprendam a enxergar a luz. Cheguem no ambiente que vocês vão fotografar, observem todas as luzes que se fazem presentes. Veja o que você precisa fazer. E olha, aquela pessoa que vira e fala assim que não gosta do flash, que flash é ruim, que flash atrapalha, que flash deixa... Olha, é porque sinceramente, me desculpe, mas você não domina a luz. Porque quando você domina a luz, o flash é a sua melhor ferramenta. Ela que vai dar para você a nitidez na sua fotografia, profundidade na sua fotografia. Então, o flash é a parte mais importante de iluminar uma fotografia. Ah, Mauro, eu gosto só de luz natural. A luz natural é muito mais bonito. Olha aí essas fotos. Essas fotos foram feitas com luz natural e o flash. Se eu não tivesse o flash, eu não teria essa nitidez, eu não teria essa qualidade da imagem. Então o flash é uma ferramenta que você tem que dominar. Tão importante quanto dominar a sua câmera, saber ISO, velocidade, abertura, profundidade de campo, você tem que dominar a sua luz também, ou seja, você tem que dominar a sua luz artificial, de modo que essa luz artificial seja tão mínima, mas que ela esteja presente e que dê a impressão que é uma luz natural. Não sei se vocês entenderam direito. O que eu quis dizer é o seguinte, que você pode usar o seu flash como se fosse uma luz natural. Resumindo, é isso. Mas você tem que dominar ele, você tem que dominar as técnicas de iluminação, você tem que entender de luz, você tem que enxergar a luz. E com isso, eu pergunto para vocês, vocês sabem criar sets de luz? Sabe colocar os flashes em posições que dão essa harmonia de luz ambiente e luz artificial? Quando eu falo luz ambiente, pode ser até a luz natural do sol, tá? Mas a luz ambiente, a luz que você está fotografando. Muitas pessoas têm dificuldade em fotografar casamento, aniversário, porque muitas vezes os salões não ajudam muito, a decoração não é interessante, a iluminação não é interessante. Então você, como um bom fotógrafo, antes de reclamar da decoração, antes de reclamar do salão, antes de reclamar de cor de parede, você tem que saber iluminar. Que se você souber iluminar, qualquer ambiente vai te dar uma fotografia linda e perfeita. Isso eu garanto para vocês. Comece a pensar, comece a estudar. Tire as suas dúvidas, procure entender o flash. Procure entender como funciona essa luz. Nos meus workshops eu sempre ensino isso, que a fotografia sem flash não é uma boa fotografia. Que a fotografia com flash, ela te traz muito mais detalhes, muito mais nitidez, muito mais agudeza nas imagens do que uma fotografia usando LED, ou usando somente a luz natural, ou usando um rebatedor, ou usando somente um difusor para difundir a luz do sol. Tá? Dominem o flash. É a melhor ferramenta que você tem. Fica essa dica aí. E não esqueçam, continue acompanhando aí. Essa série está na metade. Logo, logo nós estamos terminando. E quando nós terminarmos, tudo isso que eu falei para vocês, eu vou mostrar na prática. Eu quero, primeiramente, dar o caminho para vocês, para depois a gente poder praticar. Tá legal? Então, é isso aí. Até a próxima. Fica aí meu abraço.